Olá, amigos! Vocês sabiam que há apenas 100 anos, no território do Japão moderno, viviam mulheres com lábios completamente tatuados? Esses padrões surpreendentes não eram apenas decoração, mas verdadeiros símbolos sagrados que guardavam os segredos de uma cultura antiga. Bem-vindos a uma fascinante jornada pela história das tatuagens Ainu, uma das tradições mais misteriosas e pouco estudadas do mundo. Se vocês se interessam por práticas culturais incomuns e páginas ocultas da história, não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder novos episódios sobre as tradições mais surpreendentes dos povos do mundo. E agora, vamos mergulhar na história de um povo cujos costumes únicos foram quase completamente apagados da memória cultural da humanidade. Imaginem, uma menina mal completou 5 anos quando começam a aparecer as primeiras tatuagens ao redor de sua boca. Não é uma tatuagem moderna feita com máquina elétrica, mas um procedimento doloroso no qual a pele é cortada e fuligem de casca de árvore queimada é esfregada nas feridas. Esse procedimento se estende por anos, transformando-se em uma espécie de ritual de passagem da infância para a vida adulta. No momento em que a jovem atinge a idade de casar, seus lábios estão completamente cobertos por padrões azul escuros que a tornam pronta para o casamento e a vida adulta. Assim começava a história de cada mulher do povo Ainu, população indígena do norte do Japão, e de Sakhalina. Mas quem são os Ainus e por que sua cultura ficou à beira do desaparecimento? Os Ainus são um povo antigo cujas raízes remontam a milênios. Diferentemente dos japoneses mongoloides, os Ainus têm características caucasianas. Pele mais clara, cabelos ondulados e abundante pelos faciais nos homens. Sua origem ainda gera debates entre os cientistas. Alguns pesquisadores relacionam os Ainus com antigos habitantes da Sibéria. Outros encontram semelhanças com polinésios ou até mesmo povos caucasianos. Esse mistério da origem torna a cultura Ainu ainda mais intrigante para os pesquisadores modernos. Até meados do século XIX, os Ainus habitavam vastos territórios da ilha japonesa setentrional de Hokkaido, as ilhas Kurilas do Sul, o sul de Sakhalina e até algumas regiões de Kamchatka. Eles viviam em harmonia com a natureza, dedicando-se à caça, pesca e coleta. Em sua visão de mundo, cada árvore, cada pedra, cada rio possuía uma alma. Essa visão animística do mundo determinava todos os aspectos de sua cultura, incluindo a tradição das tatuagens. As tatuagens femininas nos lábios entre os Ainus eram chamadas de sinui. Essa palavra pode ser traduzida como trabalho verdadeiro, e realmente o processo de criação dessas tatuagens era uma verdadeira arte, transmitida de mãe para filha ao longo de muitas gerações. As sinui não apenas decoravam a mulher, elas serviam como proteção contra espíritos malignos, mostravam seu status social e prontidão para o casamento. Para os Ainus, essas tatuagens eram símbolos sagrados que conectavam a mulher ao mundo dos espíritos e ancestrais, e o processo de aplicação das tatuagens era longo e doloroso. Começava quando a menina completava 5 ou 6 anos e continuava até atingir a idade de casar, geralmente até os 13 ou 16 anos. A mãe ou avó da menina fazia pequenos cortes ao redor dos lábios com uma faca especial de ponta afiada. Então, esfregavam fuligem obtida da queima de casca de certas árvores nas feridas. Com o tempo, o desenho se expandia e se tornava mais complexo, gradualmente cobrindo toda a área ao redor da boca e às vezes até se estendendo aos antebraços e mãos. Podemos apenas imaginar que dor as jovens Ainus experimentavam durante esses procedimentos. No entanto, elas suportavam pacientemente todo o sofrimento, acreditando que essa dor era uma parte necessária para se tornar uma verdadeira mulher. Em algumas regiões existia o costume, se a menina chorasse ou gritasse de dor, o procedimento era interrompido e continuado apenas após 1 ano. Acreditava-se que apenas uma jovem forte de espírito era digna de portar o desenho completo da sinui. Os padrões das tatuagens não eram aleatórios. Cada linha, cada espiral tinha seu significado. Mais frequentemente eram usados motivos geométricos, espirais, losangos, zigue-zagues. Esses padrões simbolizavam a conexão com os elementos naturais: água, fogo, terra e ar. Além disso, pela localização e complexidade dos padrões, era possível determinar de que região vinha a mulher e a que clã ela pertencia. Assim, as tatuagens serviam como uma espécie de passaporte.
contando sobre a origem e status de sua portadora. É interessante que apenas as mulheres Ainus usavam tatuagens tão expressivas no rosto. Os homens se limitavam a pequenas marcas nas mãos ou tatuagens simbólicas no peito. Isso está relacionado ao papel especial da mulher na sociedade Ainu. Apesar de ser considerada patriarcal, as mulheres gozavam de grande respeito e tinham poder significativo na resolução de questões domésticas. Elas eram guardiãs do lar, das tradições e práticas espirituais. As tatuagens enfatizavam esse papel especial e serviam como sinal de maturidade e sabedoria. Existia a crença de que uma mulher sem tatuagens não poderia entrar no mundo dos ancestrais após a morte. Os espíritos não a reconheceriam e não a aceitariam em seu reino. Por isso, mesmo em idade avançada, as mulheres Ainus se orgulhavam de suas sinui e cuidadosamente mantinham seu brilho, renovando periodicamente os padrões. Para elas, essas tatuagens não eram apenas decoração, mas parte inseparável da identidade, conectando-as aos ancestrais e futuras gerações. No entanto, com a chegada dos japoneses aos territórios Ainus, essa tradição antiga começou a desaparecer gradualmente. A colonização de Hokkaido, que começou ativamente no século XVIII e se intensificou após a restauração Meiji em 1868, levou a consequências catastróficas para a cultura Ainu. O novo governo japonês conduziu uma política de assimilação, buscando transformar os Ainus em cidadãos japoneses comuns. Muitas práticas tradicionais foram proibidas, incluindo as tatuagens nos lábios. Em 1871, o governo japonês proibiu oficialmente a prática de tatuagem entre os Ainus, declarando-a um costume bárbaro. Mulheres com tatuagens tinham dificuldade para encontrar trabalho em empresas japonesas. Seus filhos sofriam discriminação nas escolas. Gradualmente, a tradição começou a se extinguir, já que jovens meninas, buscando se integrar à sociedade japonesa, recusavam o procedimento doloroso. No início do século XX, sinui completas podiam ser vistas apenas em mulheres idosas. A tragédia da situação se agravava pelo fato de que, junto com o desaparecimento das tatuagens, desaparecia também uma parte importante da identidade cultural Ainu. Afinal, as sinui não eram apenas desenhos na pele, elas continham todo um complexo de crenças, rituais e práticas sociais. Com cada mulher idosa com lábios tatuados que partia da vida, perdia-se um pedaço da sabedoria antiga que já não podia ser restaurado. Em meados do século XX, o número de Ainus com tatuagens tradicionais se reduziu a algumas dezenas de mulheres idosas. A última mulher com desenho tradicional completo de sinui morreu em 1998. Com sua partida, terminou uma tradição viva que contava milhares de anos. Parecia que a arte das sinui estava perdida para sempre e permaneceria apenas em fotografias de museu e descrições etnográficas. No entanto, nas últimas décadas, observamos um processo surpreendente de renascimento da cultura Ainu. Após longos anos de luta por reconhecimento, em 2009, o governo japonês reconheceu oficialmente os Ainus como povo indígena do Japão. Isso abriu novas possibilidades para preservar e desenvolver seu patrimônio cultural. A geração jovem de Ainus começou a mostrar interesse por suas raízes, incluindo a tradição das tatuagens. Claro, hoje ninguém faz sinui verdadeiras com cortes e fuligem. Essa prática dolorosa ficou no passado. No entanto, muitos Ainus modernos e até japoneses sem raízes Ainus começaram a usar padrões tradicionais em tatuagens modernas, feitas com equipamento profissional. Alguns artistas criam tatuagens temporárias usando henna ou tintas especiais para honrar a memória de seus ancestrais e chamar atenção para sua cultura. De particular interesse é o fenômeno da reapropriação cultural, o processo quando representantes de uma cultura recuperam tradições que lhes foram tiradas. Jovens ativistas Ainus usam imagens de sinui na arte moderna, moda e design, reinterpretando a tradição antiga no contexto da modernidade. Eles criam joias com padrões tradicionais, pintam quadros inspirados nas sinui e até desenvolvem linhas de roupas com estampas que imitam essas tatuagens únicas. Um dos aspectos mais interessantes do renascimento moderno da tradição é sua reinterpretação feminista. Pesquisadoras Ainus notam que as sinui, apesar da dor do procedimento, davam às mulheres status especial na sociedade e eram uma forma de expressar solidariedade feminina e continuidade.
Hoje, esses aspectos da tradição adquirem novo significado no contexto da luta pelos direitos das mulheres e povos indígenas. Em 2015, foi aberto em Hokkaido um grande museu da cultura Ainu, onde está apresentada uma ampla exposição dedicada à tradição da Sinui. Os visitantes podem ver instrumentos antigos para a aplicação de tatuagens, fotografias de mulheres com desenhos tradicionais e até participar de workshops para criar tatuagens temporárias com padrões Ainus. Isso ajuda a preservar a memória da tradição e transmiti-la às futuras gerações. Especialmente importante é a documentação das memórias das últimas portadoras da tradição. Nos últimos anos, foram gravadas dezenas de entrevistas com mulheres Ainus idosas que ainda se lembram de suas avós e mães com tatuagens Sinui. Essas histórias orais representam enorme valor para os pesquisadores e ajudam a restaurar detalhes dos rituais e crenças relacionados à tradição das tatuagens. Quando minha avó sorria, as linhas ao redor de seus lábios se formavam em um padrão surpreendente, lembrando asas de borboleta, lembra uma das informantes. Ela me dizia que essas linhas protegiam suas palavras de espíritos malignos e permitiam que ela falasse apenas a verdade. Lamento não ter conseguido receber as mesmas tatuagens. Elas eram parte de nosso poder feminino. Estudos modernos mostram que a tradição de tatuagens nos lábios existia não apenas entre os Ainus, mas também entre muitos outros povos da região circumpolar, Chukchis, Esquimós, Aleutas. Isso permite supor que as raízes dessa tradição remontam à antiguidade profunda, possivelmente aos tempos do povoamento inicial das regiões setentrionais da Eurásia e América. O estudo comparativo de padrões e técnicas de tatuagem entre diferentes povos ajuda a compreender melhor os processos migratórios e conexões culturais entre civilizações antigas. É interessante que, em algumas regiões do mundo, tradições similares se preservaram até nossos dias. Por exemplo, entre as tribos berberes do norte da África, mulheres ainda aplicam tatuagens no rosto e mãos, usando técnica muito similar à que os Ainus aplicavam. Em Myanmar, mulheres da tribo Shin também tradicionalmente tatuavam rostos, embora essa prática também esteja à beira do desaparecimento devido à modernização e globalização. O que significam as Sinui para os Ainus modernos? Para muitos, é um símbolo do renascimento da identidade nacional, uma lembrança da força e resistência de seus ancestrais. Ao mesmo tempo, é uma lembrança da experiência trágica de colonização e genocídio cultural pelo qual seu povo passou. Reinterpretando a tradição das Sinui, os Ainus modernos criam uma nova narrativa sobre sua cultura. Uma narrativa na qual há lugar tanto para o respeito às tradições quanto para uma visão crítica do passado. Artistas modernas de origem Ainu criam trabalhos impressionantes inspirados na tradição das Sinui. Elas usam motivos das tatuagens na pintura, gráfica, arte digital. Esses trabalhos não apenas reproduzem padrões antigos, eles os reinterpretam no contexto da modernidade, criando uma ponte entre o passado e o futuro. Essa reinterpretação criativa ajuda a preservar o espírito da tradição, mesmo que sua reprodução literal já não seja possível. A história das Sinui nos ensina uma lição importante. Tradições culturais estão vivas enquanto são lembradas e enquanto encontram eco nos corações das pessoas. Mesmo se fisicamente a tradição foi interrompida, sua essência espiritual pode ser preservada e reinterpretada por novas gerações. Nesse sentido, as Sinui continuam vivas nas pesquisas de cientistas, na criatividade de artistas, na autoconsciência dos Ainus modernos. O estudo da tradição das Sinui também levanta questões importantes sobre apropriação cultural e respeito ao patrimônio dos povos indígenas. Onde passa a linha entre interesse respeitoso pela cultura alheia e sua exploração? Como podemos estudar e valorizar tradições de outros povos sem transformá-las em produto exótico? Essas questões são especialmente atuais hoje, quando a globalização torna o intercâmbio cultural mais intenso, mas ao mesmo tempo cria o risco de percepção superficial de tradições arrancadas do contexto. Assim, chegamos ao fim de nossa jornada ao mundo das tatuagens Ainus. Vimos como uma tradição antiga, contando milhares de anos, foi quase completamente destruída como resultado da colonização e assimilação. Mas também vimos como a memória dela se preserva e se transforma no mundo moderno. A história das Sinui é uma história de resistência, adaptação e renascimento, uma história sobre como a memória cultural pode sobreviver mesmo às mais severas provações.
E o que vocês pensam sobre essa tradição surpreendente? Acreditam que práticas antigas como a Shinui devem ser preservadas em sua forma original ou devem evoluir junto com a sociedade? Compartilhem seus pensamentos nos comentários. E se gostaram deste vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder novos episódios sobre as práticas culturais mais incomuns de todo o mundo. E no próximo episódio, iremos para outro canto do planeta, onde descobriremos uma tradição não menos surpreendente que desafia nossas concepções sobre beleza e identidade. Até os próximos encontros, amigos!